mas ele é um tema incisivo e, no meu entendimento, um tema muito atual, que exige de nós uma profunda reflexão dos dias que estamos vivendo. Então, esta lição, ela foi concluída com esmero. Acho que os autores dessa lição, a decisão, a escolha desse tema, com o momento que estamos vivendo, é uma lição atual, que diz respeito aos dias que estamos vivendo dentro da nossa realidade. Então, se os irmãos observarem, como já observaram porque acompanharam, toda a lição, todos os temas são temas importantíssimos, atualíssimos, como família, criação de Deus, a lição 2, casamento bíblico, lição 3, as bases do casamento cristão, lição 4, a família sob ataque, lição 5, conflitos na família, lição 6, infidelidade conjugal, lição 7, o divórcio, a 8ª, educação cristã, responsabilidade dos pais, família e a sexualidade, que é a lição número 9, a 10ª lição, a necessidade e a urgência do culto doméstico, a família e a escola dominical, família e a igreja, e por último, hoje encerrando com esse tema, concluindo com a decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, é uma somatória de assuntos de suma importância, culminando com esse tema que é um desafio a todos nós. É uma conclamação para uma decisão. É chamando a atenção de cada um de nós para que haja decisões. É uma condição incondicional. Ou vocês servem, Josué foi duro, vocês querem servir aos deuses dos vossos pais ou querem servir ao Senhor? Chega um momento que é decisivo, não há muito o que fazer. Então nós vamos comentar isso e nós vamos hoje aprendermos juntos, na palavra do Senhor, sobre esse tema. E eu sei que muitos dos irmãos já conhecem bem esse tema. Nós estamos acostumados a ouvir esses assuntos no dia a dia. Nós estamos acostumados a ler esse assunto. Na verdade, é como se fosse rotina. Então, a palavra de Deus, ela é diária para nós meditamos nela todos os dias. Mas, nesse momento, ela exige de nós uma reflexão sobre esse tema. Então, é importante que estejamos atentos ao que a palavra de Deus quer nos mostrar nessa manhã. Mas vamos à lição. No textuário, irmãos, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, no primeiro tópico, na introdução, diz que neste trimestre estudamos diversos males que têm assolado a família, e vimos também que Deus é a única resposta para os nossos dias. Por isso devemos ter o Senhor Jesus como esteio e o centro de nosso lar. Se orarmos, se jejuarmos, lermos a Bíblia e fizermos o culto doméstico, teremos condições de lutar contra as forças do mal e vencê-las em nome de Jesus. Frequentemente, assiduamente, a igreja
e não faltemos à escola dominical. A família que fielmente serve ao Senhor jamais será destruída. Vigiemos e oremos em todo o tempo, para que a nossa casa não seja alcançada pelas águas do dilúvio moral que encobre o presente século. Digamos, pois, ousadamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso nós vamos dizer no final dessa lição juntos. No primeiro tópico, os irmãos já leram aqui, né? E vamos rever: exemplo decisivo de Noé. Então os irmãos sabem que Noé foi um exemplo vivo, claro, para nós, de uma decisão corajosa. Noé andou com Deus, diz aqui a lição. A vida de Noé revela as qualidades indispensáveis de um servo de Deus: varão justo, reto em suas gerações e que andava com Deus. Por isso mesmo o patriarca achou graça aos olhos do Senhor, conforme Gênesis 6 e 8. Todas essas características revelaram-se intensa e visivelmente na vida de Noé, em meio de uma sociedade perversa, violenta, imoral e inimiga do Santíssimo Deus. O patriarca é um exemplo para os pais de família destes últimos dias. Na verdade, irmãos, se nós observarmos, pudéssemos fazer uma viagem no tempo, né? Fazemos um retrospecto, tivéssemos a capacidade de voltar no tempo, nos imaginarmos nos dias de Noé, nós iríamos dizer assim: meu Deus, se tivéssemos aqui uma tela onde mostrasse os dias de Noé, claro, com as realidades culturais da época, as realidades sociais da época, costumes, né, e tudo que nós já sabemos que houveram mudanças inquestionáveis. Mas alguns aspectos nós iríamos dizer assim: meu Deus, é exatamente como estamos vivendo hoje. Aquilo que Jesus falou assim como foi nos dias de Noé, assim será antes e na época, no período da volta do Filho do Homem. Aleluia, Jesus. Glória. Nunca estivemos tão perto e tão próximo da vinda do Senhor Jesus. Nunca esteve tão claro e tão visível que nós estamos vivendo. Eu já não chamo os últimos minutos. Eu quero antecipar e dizer e chamar a atenção dos irmãos para a parábola das 10 virgens. Quando diz assim: e tardando o noivo. E tardando o noivo. Isso quer dizer, o tardando o noivo é a tolerância que Deus está dando, os minutos de tolerância que Deus está dando à igreja, ao mundo. Porque na parábola diz isso: e tardando o noivo, dormiram as noivas imprudentes. Então, estamos vivendo já, no meu entendimento, estamos com os ponteiros do relógio cravados na meia-noite e passando agora os minutos da tolerância. É só nós olharmos o mundo, irmãos. Não há mais o que questionar, porque tudo o que está acontecendo, isso não vamos aqui repetir aquilo que os irmãos já conhecem, que é a questão daquilo que a Bíblia fala, da guerra, rumores de guerra, terremotos. Alguém vai dizer: irmão Eliseu, terremotos sempre houve. Guerra também sempre houve. As maiores guerras aconteceram no passado, não vamos negar isso, não vamos falar só sobre guerra. Mas quando se trata de violência social,
violência à família, violência nos lares. Quando se fala da lassidão moral, da imoralidade que está carcomendo a rigidez da família, a base da família, o centro da família e dos lares, nós não temos como questionar mais. É difícil, por mais cético, por mais incrédulo, por mais crítico que o cidadão possa ser, mas se ele tiver um mínimo de consciência cristã e que ele conheça o mínimo da palavra de Deus, ele vai concordar e dizer: não, realmente estamos vivendo os dias finais e precedentes da vinda do Senhor. Nunca fomos tão agredidos da forma como estamos sendo agredidos, né, irmão Macarinha? Os meios de comunicação de massa nos demonstram isso. As crises que estamos vivendo, quando Noé estava construindo, preparando-se para fazer a arca, quando Deus resolveu, né? E diz que Deus, vendo a violência, a imoralidade e tudo o que estava acontecendo, diz que Deus se arrependeu, mas é uma forma antropomórfica de se expressar, né? Deus, é a forma de falar de Deus. Deus não se arrepende. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas é a forma antropomórfica de se expressar. Deus demonstrando ao homem a insatisfação com o mundo que estava vivendo naquele momento, aquela realidade do mundo, intolerável, podre, não tinha mais o que fazer. O que Deus, ele diz assim: meu Deus, o que restou da minha criação? Meus irmãos, imaginam falar em arca de Noé, falar em chuva, falar em arca, melhor dizendo, falar em canoa, falar em navio. Para quem nunca viu um navio e para quem nunca teve chuva, seria a mesma coisa de falar em volta de Jesus hoje. As pessoas sempre riem, as pessoas não aceitam, as pessoas acham que é uma ignorância, que isso não existe, que isso aí é coisa de fanático. Se falasse em chuva, que Deus ia mandar um dilúvio, a água que ia encher a terra, as pessoas ririam como realmente riram de Noé, ignoraram. Mas a Bíblia diz que Noé tomou a decisão, ele ouviu, acatou, entendeu, achou graça nos olhos do Senhor. Deus deu oportunidade para que ele falasse, foi pregado, foi dito, foi anunciado àquele povo, de que Deus não suportava mais a violência, a imoralidade, a corrupção, de que ele haveria de destruir o mundo, as gerações daquele dia com o dilúvio. E tomar a decisão de construir uma arca, até convencer a família, a primeira coisa mais difícil é o convencimento familiar. O mesmo desafio que Noé teve, nós temos hoje na família. A primeira dificuldade é o convencimento familiar. Chegar para a esposa e para os filhos, para os genros e dizer: gente, Deus falou comigo. Como Deus falou contigo? Deus fala contigo, não fala comigo? Como é que Deus falou contigo, pai, não falou comigo? Falou só contigo? Tu estás doido? Tu estás caduco, a tua idade. É idade, coisa de velho. Não, mas o Senhor falou comigo. O Eterno falou comigo. E disse que Ele não suporta mais ver essa violência que vocês estão vendo aqui. Ah, pai, ô sogro, você está exagerando. Para com isso, nós vamos te internar. Mas o que Deus disse para ti que não disse para nós? Deus disse que não suporta mais ver essa lassidão moral, essa violência, essa corrupção. Mas meu sogro, meu pai, mas não tem aí os nossos líderes religiosos que estão aí? Por que Deus não mostrou para eles? Por que Deus não mostrou para aquele que tem a obrigação de nos ensinar? A Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. É a diferença.